Até o momento a gente aprendeu sobre as portas lógicas, quais são e como utilizar a álgebra de Boole para poder entender o funcionamento do circuito, preencher as tabelas verdades e obter a expressão. Só que aquela expressão que a gente obtém inicialmente nem sempre é a melhor. E aí, a partir desses teoremas da álgebra de Boole, a gente vai ver como eu posso simplificar esses circuitos e ter um circuito tendo o mesmo funcionamento, só que bem menor. Então aqui, reforçando o que eu falei no início, a álgebra de Boole é usada para a gente analisar o circuito e obter as expressões matemáticas. A gente não se preocupava em simplificar esses circuitos, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. E essa simplificação só é possível conhecendo as propriedades da álgebra de Boole, que são esses teoremas, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, inicialmente, em relação aos postulados, a gente chegou a ver alguns deles indiretamente, analisando aí o funcionamento das portas. Então, aqui, para a porta AND, a gente tem o quê? 4 situações em que ele está me dizendo que se eu tiver duas entradas dessa porta AND e qualquer uma delas for zero, minha saída sempre vai ser zero, em virtude da multiplicação. Já se eu tiver uma delas em nível alto, a outra indeterminado, a saída vai ser em função dessa variável x, porque se ela for zero, então eu vou ter 0 vezes 1 igual a 0. Já se ela for 1, eu vou ter 1. Terceira situação é aplicando a mesma variável de entrada nas duas entradas possíveis da porta AND. Essa situação aqui, a saída vai ser em função da entrada. Se x for 1, então eu vou ter, se x for igual a 1, eu vou ter 1 vezes 1, que vai me dar a saída igual a 1. E se x for 0, tudo isso aqui vai dar 0. A última situação é eu aplicando uma entrada normal, nesse ponto, e invertendo a mesma entrada, aplicando na outra porta. Então aqui a gente tem o seguinte, a variável multiplicada pelo inverso dela sempre vai ser 0. Se x for 1, o inverso dela é 0. Então isso aqui me dá 0. Se x for 0, invertido, vai dar 1, isso aqui vai dar 0 também. Então sempre que a variável for multiplicada pelo próprio inverso, isso aqui me dá 0. Já para a porta OR, eu tenho o seguinte, se x for somado com 0, ou seja, uma dessas entradas aqui for 0, a minha saída depende exclusivamente da entrada. Porque se x for 0, então eu vou ter 0 mais 0. Consequentemente, a saída vai dar 0. Já se x for 1, vou ficar com 1 mais 0, que a saída vai ser igual a 1. E aqui a gente já conversou, se eu tiver 1 somado com qualquer outra coisa, então não importa quem é a outra ou as outras variáveis. Eu sempre vou ter que minha saída em uma porta OR, com uma das entradas em nível alto, sempre vai ser nível alto. Já se eu tiver x mais x, x ou x, ou seja, eu apliquei a mesma variável nas duas entradas da porta, essa saída vai ser em função dessa entrada. Diferentemente da porta AND, na porta OR, se eu somar ela com o próprio inverso, eu sempre vou ter 1. Porque aqui vai ficar, se x for igual a 1, então eu vou ter 1 mais 1 barrado, que vai dar 1 mais 0, que vai me dar 1. Já se x for 0, então eu vou ter 0 mais 0 barrado, que vai me dar 0 mais 1, que vai me dar 1. Então sempre que a variável for somada com o próprio inverso, esse resultado é igual a 1. E um postulado das portas inversoras é o quê? Se eu inverter uma variável duas vezes, elas voltam ao seu estado inicial. Então, por exemplo, se eu jogar 0 aqui na entrada, 0 passou pela porta inversora, fica 1. 1 passou pela porta inversora, fica 0. Então, ela volta ao estado inicial. Então, a mesma variável, invertida duas vezes, ela sempre tem seu valor inicial. Continuando com as propriedades, aí a gente tem a primeira propriedade, que é a comutativa, que é semelhante à da matemática que a gente já conhece, que a ordem das variáveis não altera o resultado. Então aqui, se eu tiver x mais y, é a mesma coisa de ficar y mais x. Ou seja, se eu fazer 1 mais 0, vai me dar o mesmo resultado que 0 mais 1. Para a multiplicação, a mesma coisa.
1 vezes 0 é igual a 0 vezes 1. Então, a propriedade comutativa dá essa facilidade de eu poder rearranjar a operação de forma que facilite minha organização da expressão. Já a associativa diz o quê? Que eu posso agrupar expressões do tipo AND ou do tipo OR do modo que a gente desejar, porque ela é baseada também na comutativa. Se eu tiver só soma, eu posso analisar, colocar essas y e z entre parênteses, posso colocar x ou y entre parênteses e posso não ter parênteses nessa situação, porque não varia esse resultado. Para multiplicação é a mesma coisa, mas os dois juntos não. Então isso só vale ou para portas AND ou para portas OR, não ambos misturados. Porque aí a gente entra na propriedade distributiva, que é a possibilidade de expandir ou de condensar uma variável dessa situação aqui. Então essa primeira aqui eu tenho x que multiplica entre parênteses y ou z. Então aplicando a propriedade distributiva eu tenho que vou fazer x multiplica primeiramente y e depois multiplica z. Que eu vou ter x vezes y, primeira parcela, mais, que é o que tem aqui dentro, x vezes z, segunda parcela. Nessa outra aqui, a ordem é o quê? W vezes y mais w vezes z mais x vezes y, depois x vezes z. E aí você tem 4 parcelas aqui fora em virtude da propriedade distributiva. Então aqui para comprovar que essa expressão aqui simplificada é o mesmo, tem o mesmo resultado dessa expressão expandida. Então aqui eu tenho 3 entradas, A, B e C, respectivamente x, y e z. E aqui eu tenho as colunas de A que multiplica B mais C e AB vezes mais AC. Então aqui a gente tem o que? Substituindo, internamente eu tenho B mais C, pegando aqui das variáveis, então eu vou ter 0 mais 0, aqui dentro eu vou ficar 0, 0 vezes 0, 0. Aqui eu tenho A vezes B, 0 vezes 0, mais A vezes C, 0 vezes 0, que me dá 0 também. Seguindo, B mais C, 0 mais 1, vou ter 1, 1 vezes 0, 0. A vezes B, AC no 0, então essa parcela dá 0. A vezes C também vai me dar 0. Continuando essas substituições, a gente vai ter o seguinte. E essa tabela aí é o resultado e comprova que a expandida e a condensada têm o mesmo funcionamento. A vantagem da condensada. Aqui eu tenho uma operação AND, ou seja, eu vou ter uma porta AND e uma porta OR. Aqui eu tenho 2 portas AND e uma porta OR. Então sempre a condensada vai utilizar menos portas. E a gente chega nas identidades auxiliares, que são baseadas nessas demais e já dão resultados diretamente. Estamos dizendo o quê? Que x mais x vezes y é igual a x. A tabela verdade aqui para poder provar esse princípio, que isso aqui vem de quê? Subindo aqui na tabela verdade, a gente tem o seguinte: coluna de x e y, uma multiplicação, então aqui vai ficar 0, 0, 0 e 1. E a coluna x mais x vezes y, que dá o resultado final, me diz o quê? Aqui eu vou ter 0, 0 mais 0, 0, 1 mais 0 me dá 1, e 1 mais 1 me dá 1. Então, comprovando que essa expressão aqui equivale a somente a variável x. E como é que a gente prova isso daqui? Então, a expressão é x mais x vezes y. Aplicando lá a propriedade distributiva, eu tenho que isso daqui eu posso fazer o seguinte: eu tenho 2 parcelas nessa expressão, parcela 1, parcela 2, e x aparece em ambas. Então, nesse caso, eu posso colocar o x em evidência. Abro um parênteses. Aqui eu tenho quem? 1 multiplicando por x, então aqui vem 1, mais quem multiplica x aqui é y.
Aí eu tenho essa expressão condensada que tem o mesmo funcionamento dessa. Dentro do parênteses eu tenho o quê? 1 mais y. Lá no início a gente viu o quê? Que 1 somado com qualquer outra variável vai me dar sempre igual a 1. Então isso aqui vai ficar x vezes 1. A gente também viu essa propriedade que quando eu tenho 1 multiplicado por uma variável, esse resultado é igual a x. Então, partindo desse princípio aqui, eu tenho a comprovação de que essa identidade é válida. Essa outra identidade aqui, fazendo por partes, então eu tenho x barrado vezes y. Então aqui vai ficar 1 vezes 0. Aqui eu vou ter 0 barrado, vai me dar 1 vezes 1. Aqui eu vou ficar com 0 vezes 0. E aqui com 0 vezes 1. Somando x a essa coluna aqui, então eu tenho 0 mais 0, 0 mais 1, 1 mais 0 e 1 mais 1. Então, essa parte aqui representa essa coluna. Essa última coluna, vamos comparar que tem que ter o mesmo funcionamento dessa aqui. Então, x mais y, 0 mais 0, 0 mais 1, 1 mais 0 e 1 mais 1. Ambas têm o mesmo funcionamento. Então, para poder provar, utilizando o mesmo meio matemático que a gente viu no anterior, tem que primeiramente ver o que a gente vai ver mais na frente, que é o Teorema de De Morgan. Então, por enquanto, a gente fica com essa prova de que, pela tabela verdade, x mais x barrado vezes y é igual a x mais y.